Em contrapartida, Michel Dumais formula explicitamente a pergunta pela relação entre representação e comunicação. Language, it is natural to say, has two principal functions, that of an instrument of communication and that of a vehicle of thought. Cara, esse aqui é em inglês, né? Então tem aqui os três conhecimentos, do Wright, do Dumais, linguagem e comunicação. A linguagem, pode-se dizer, tem duas funções principais, a de ser um instrumento de comunicação e a de ser um veículo de pensamento. Somos, portanto, impelidos a perguntar qual das duas é a função primária. É por ser um instrumento de comunicação que a linguagem pode servir também como um veículo de pensamento? Ou é ao contrário? Porque é um veículo de pensamento e pode, portanto, exprimir pensamentos que ela pode ser usada por uma pessoa para comunicar seus pensamentos às outras. Para Dumais, trata-se de uma alternativa falsa. De um lado, é certo que o objetivo comunicativo não pode se autonomizar em relação à função representativa, pois surgiria uma caricatura intencionalista de comunicação. Mas tampouco a função representativa pode se conceber independentemente do objeto comunicativo, pois do contrário se perderia de vista as condições epistêmicas para a compreensão de proposições. Um falante vincula a asserção capê não só no sentido de Grice e Searle, a intenção de revelar ao destinatário que ele tem P por verdadeiro e que ele gostaria de fazê-lo saber disso. Em vez de seu próprio pensamento P, ele deseja antes comunicar o fato que P. O falante persegue o objetivo ilocucionário de que o ouvinte não só tome conhecimento de sua opinião, mas chegue à mesma concepção que compartilhe, portanto, sua opinião. Mas isso só é possível na base do reconhecimento intersubjetivo da pretensão de verdade levantada para P. O falante só pode alcançar seu fim ilocucionário preenchendo a função cognitiva do ato de fala, ou seja, quando o destinatário aceita como válida a sua asserção. Nesse sentido, há uma conexão interna entre comunicação bem-sucedida e representação de fatos. Está a crítica aqui que Caoto Appel e eu, o Jürgen Habermas, fizemos a concepção intencionalista do Searle. A autonomização intencionalista do objetivo comunicacional da linguagem corresponde simetricamente à prerrogativa de seu objetivo cognitivo dada pela semântica da verdade. Segundo essa concepção, compreendemos uma proposição quando sabemos qual é o caso quando ela é verdadeira. Mas os usuários da linguagem não dispõem de um acesso direto a condições de verdade que prescindam de interpretação. Por isso, Dumais insiste no conhecimento das condições em que o intérprete pode reconhecer se as condições que tornam uma proposição verdadeira são cumpridas. Com essa virada epistêmica, a compreensão das condições de verdade solipsisticamente acessíveis desloca-se para as condições em que a proposição a ser interpretada pode ser afirmada como verdadeira e, portanto, justificada publicamente como racionalmente aceitável. Está na obra de Dumais, né? O conhecimento das condições de assertibilidade de uma oração diz respeito ao tipo de razões que podem ser alegadas em favor de sua verdade. Compreender uma expressão significa saber como alguém poderia se servir dela para se entender com outra pessoa sobre alguma coisa. Ora, se podemos compreender uma oração apenas em relação com as condições de seu emprego em proferimentos racionalmente aceitáveis, deve haver uma conexão interna entre a função representativa da linguagem e as condições de sucesso da comunicação, segundo o próprio Jürgen Habermas, né? De A e B se conclui que as funções da representação e da comunicação se pressupõem mutuamente, ou seja, são co-originais. Embora Dumais partilhe essa tese, até mesmo um autor como ele segue o estilo do movimento analítico dominante. Sua teoria da significação presta-se essencialmente à tradução das questões epistemológicas clássicas nos termos do paradigma linguístico. Em todo caso, questões da filosofia prática, apesar de um notável engajamento político, passam para segundo plano, segundo Matar, né? Essa tendência se explica em Dumais também por sua compreensível reserva para com a abstinência teórica do segundo Wittgenstein, o qual ligara seu abandono pragmático da semântica da verdade a uma recusa da pretensão sistemática da análise linguística em geral, mas uma pragmática que conta com a constituição linguística do mundo da vida como um todo e leva em igual consideração as diversas funções linguísticas
não precisa se comportar de modo antiteórico. Ela não precisa nem se limitar a exemplos discípulos de Wittgenstein ou ofício terapêutico de uma fenomenologia linguística, nem almejar, segundo Savigny, nem almejar exemplos discípulos de Heidegger a superação epocal de uma cultura platonicamente alienada. Então esse é um trecho aí da obra Verdade, Justificação e Ensaios Filosóficos do Jürgen Habermas, na sua introdução. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, bibs, e até a próxima.